Meus amados irmãos e irmãs, se vocês sentem as sombras da feitiçaria e das forças das trevas cercando suas vidas neste exato momento, esta oração é a sua arma divina. O inimigo tem mirado em você por causa do seu destino, mas hoje nos firmamos no Salmo 121 e declaramos que o seu socorro vem do Senhor. Deixe o seu gostei agora mesmo se você crê que Deus está prestes a lutar por você. Cada compartilhamento é uma alma liberta do cativeiro espiritual. Não guarde esta bênção só para você. Enquanto você ora, escreva nos comentários: a feitiçaria não tem poder sobre a minha vida. Deixe que os céus registrem a sua declaração de fé. Pai Celestial, eu me apresento diante do teu trono poderoso hoje, elevando meus olhos para os montes, como declara o Salmo 121. Eu pergunto, de onde me virá o socorro? E eu sei, com absoluta certeza, que o meu socorro vem de ti, Senhor, o Criador do céu e da terra. Tu, que formaste as montanhas com a tua palavra, que colocaste as estrelas em seus cursos, que sopraste vida em todo ser vivente, tu és o meu protetor e o meu escudo contra todo ataque de feitiçaria. Neste momento, no nome poderoso de Jesus, eu estabeleço uma cobertura santa sobre cada pessoa que faz esta oração. Espírito Santo, mova-se através das ondas do ar, através das telas, através da atmosfera e toca as vidas que estão conectadas a esta oração. Que o teu poder se manifeste agora mesmo. Eu declaro o Salmo 121, versículo 3, sobre a sua vida agora mesmo: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormitará. Enquanto a feitiçaria opera nas trevas, nosso Deus nunca dorme. Quando feitiços são lançados à meia-noite, o Senhor está bem acordado, desmantelando toda a trama maligna. Quando maldições são proferidas contra a sua família ao amanhecer, Deus já está trabalhando para te proteger do mal. Eu ordeno a todo espírito de feitiçaria que mira o seu destino a ser paralisado pelo poder do Espírito Santo. Cada encantamento, cada ritual, cada maldição dirigida à sua saúde, às suas finanças, aos seus relacionamentos, ao seu ministério, ao seu propósito, eu os declaro nulos e sem efeito pelo sangue de Jesus Cristo. O Senhor te guarda, a feitiçaria não pode penetrar o escudo divino ao redor da sua vida. O Salmo 121, versículo 4, diz: Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O seu Deus é vigilante. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você não tem consciência das batalhas no reino espiritual, Deus está lutando por você. Eu quebro agora mesmo todo feitiço, toda bruxaria, toda forma de sortilégio e encantamento lançados contra a sua vida. Eu cancelo toda palavra de maldição proferida sobre o seu futuro. Eu destruo todo altar erguido contra o nome da sua família. Pela autoridade dada aos crentes em Lucas 10:19, eu piso em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada, te fará mal, a ti que crês. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu derrubo toda a fortaleza de feitiçaria que ataca a sua mente. Onde houve confusão, eu libero clareza divina. Onde houve peso, eu libero alegria sobrenatural. Onde houve doença inexplicável, eu libero cura divina. Onde houve pesadelos recorrentes, eu libero sono tranquilo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. Sim, até os poderes que operam através dos ciclos lunares não têm mais poder sobre a sua vida. O Salmo 121, versículo 7, declara: O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. Eu aplico esta promessa à sua situação agora mesmo. Todo mal planejado por operadores de feitiçaria está cancelado. Todo mal olhado que monitora o seu progresso é cegado pela luz da glória de Deus. Todo veneno espiritual enviado ao seu corpo é neutralizado pelo poder de cura no sangue de Jesus. Toda projeção satânica visando o seu sono é destruída. Todo espírito de morte e inferno enviado para encurtar os seus dias é banido para o abismo das trevas. Eu envio anjos guerreiros para lutar em seu favor, conforme o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Eu aniquilo toda a aliança feita em seu nome sem o seu conhecimento.
Eu destruo todo contrato demoníaco assinado com o seu nome. Eu queimo todo casamento satânico que amarra o seu destino a espíritos malignos. Eu corto todo laço de alma profano que te conecta a praticantes de feitiçaria. Eu ordeno que todo altar onde o seu nome, sua foto, seus itens pessoais ou seu cabelo foram levados pegue fogo agora mesmo no reino espiritual. Que o fogo de Deus queime todo amuleto, todo boneco de voodoo, todo objeto de magia negra que carrega a sua identidade. O Senhor Deus é um fogo consumidor, e eu libero o seu fogo para destruir toda a obra das trevas que te visa. No Salmo 121, versículo 8, Deus promete: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu selo esta promessa sobre a sua vida. Cada entrada e saída está guardada pelo Senhor. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a tua herança como filho de Deus. Onde quer que você vá, onde quer que você viva, onde quer que você trabalhe, onde quer que você adore, a proteção do Senhor vai com você. Eu declaro que o sangue de Jesus marca os umbrais da sua porta, como nos dias da Páscoa. O destruidor deve passar por cima da sua casa. Seus filhos estão protegidos. Seu casamento está protegido. Sua saúde está protegida. Suas finanças estão protegidas. Seu ministério está protegido. Seu propósito está protegido. Eu reverto toda maldição em bênção agora mesmo. O que o inimigo intentou para o mal, Deus está transformando para o seu bem. Cada ataque de feitiçaria se torna um degrau para o seu próximo nível de glória. Cada plano maligno se torna uma plataforma para o poder de Deus ser exibido em sua vida. Deuteronômio 23:5 diz: o Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção para ti, porque o Senhor teu Deus te amava. Receba esta transformação agora. Onde havia maldições, receba bênçãos multiplicadas. Onde havia falta, receba abundância. Onde havia doença, receba saúde divina. Onde havia confusão, receba paz perfeita. Onde havia atrasos, receba aceleração. Onde havia portas fechadas, receba novas oportunidades. Pelo sangue de Jesus, eu desmantelo todo altar de feitiçaria que fala contra o seu sucesso. Eu silencio toda voz que canta o seu nome para o mal. Eu exponho todo inimigo oculto que trabalha através de rostos familiares. Eu destruo todo espelho maligno que monitora os seus movimentos. Eu quebro todo cronograma maligno designado para te derrubar em épocas específicas. A palavra de Deus diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu me firmo nesta promessa e refuto toda acusação, toda mentira, toda fofoca, toda calúnia arquitetada pela feitiçaria para destruir a sua reputação. Seu nome está sendo limpo agora mesmo. Sua honra está sendo restaurada. Sua credibilidade está sendo restabelecida. Sua verdadeira identidade em Cristo está brilhando. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Cada palavra do Salmo 121 se torna a sua realidade agora. Cada promessa contida nestes versículos se torna o seu testemunho. Eu ordeno que toda doença patrocinada pela feitiçaria em seu corpo desapareça agora mesmo. Câncer causado por flechas malignas, seja destruído. Tumores miomatosos ligados a pactos malignos, dissolvam-se agora. Enxaquecas conectadas a ataques espirituais, sejam curadas. Dores inexplicáveis que desafiam o diagnóstico médico, desapareçam. Doenças crônicas com raízes espirituais, sejam arrancadas. Condições de pele desencadeadas por projeções malignas, limpem-se agora.
tormento mental causado por manipulação de feitiçaria, seja substituído por uma mente sã. A Bíblia diz em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu libero esta oração apostólica sobre a sua vida. Seu corpo físico está se alinhando com a vontade perfeita de Deus. Cada célula, cada tecido, cada órgão está sendo purgado da contaminação da feitiçaria. Eu declaro o Salmo 91:10 sobre a sua casa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Toda visitação maligna nas horas da noite cessa agora. Todo espírito de íncubo e súcubo foge do seu quarto. Todo cônjuge espiritual que causa problemas conjugais é divorciado da sua vida pelo fogo. Todo espírito de morte que visa os membros da sua família é paralisado pelo poder da ressurreição. Toda maldade doméstica operando através de parentes é exposta e envergonhada. Todo espírito familiar que passa maldições através de linhagens de sangue é expulso e banido. Eu aplico o sangue de Jesus aos umbrais da sua casa. Eu levanto um estandarte contra a inundação do inimigo. Eu planto anjos em cada canto da sua propriedade. Sua casa se torna um santuário de proteção divina. Todo ataque de feitiçaria às suas finanças é quebrado agora mesmo. Eu te liberto de todo feitiço de pobreza. Eu te desconecto de todo altar de hemorragia financeira. Eu destruo todo o banco demoníaco que coleta a sua riqueza. Eu cancelo toda a dedicação maligna do seu negócio. Eu derrubo toda a maldição de trabalhar sem resultados. Eu arranco toda a semente de frustração financeira. Eu ordeno a restauração de tudo o que foi roubado de você através da feitiçaria. Joel 2:25 diz: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Receba uma restauração sobrenatural de oportunidades perdidas, relacionamentos perdidos, recursos perdidos, saúde perdida, paz perdida e alegria perdida. O que levou anos para ser destruído está sendo restaurado em um momento pelo poder da palavra de Deus. Eu levanto a minha voz contra toda a manipulação de feitiçaria do seu destino conjugal. Todo feitiço de casamento tardio, quebrado. Toda maldição de divórcio, cancelada. Todo nó maligno amarrado contra o seu ventre, desatado. Todo ataque à sua fertilidade, destruído. Todo cônjuge espiritual que impede o casamento físico, banido. Todo laço de alma maligno com relacionamentos passados, cortado. Toda confusão entre casais causada por feitiçaria, esclarecida. Eu proclamo o Salmo 127, versículo 1, sobre o seu lar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor está reconstruindo o que a feitiçaria destruiu. O amor está sendo reacendido. A compreensão está sendo restaurada. A intimidade está sendo renovada. A comunicação está sendo restabelecida. A confiança está sendo reconstruída. O propósito divino em seu relacionamento está sendo reavivado. Pela autoridade no nome de Jesus, eu quebro toda a maldição geracional que capacita a feitiçaria contra a sua linha familiar. As iniquidades dos pais não serão mais visitadas sobre os filhos. Toda a aliança herdada com as trevas, eu a anulo. Todo acordo ancestral com ídolos, eu o invalido. Todo padrão familiar de morte prematura, eu o termino. Todo pesadelo recorrente passado através de linhagens de sangue, eu o cancelo. Toda predisposição genética a ataques espirituais, eu a destruo. Gálatas 3:13-14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Eu aplico esta redenção à sua situação. A maldição é revertida, a bênção é liberada. Você está atravessando do lado da maldição da sua história familiar para o lado da bênção. Eu envio o fogo de Deus contra todo atraso patrocinado pela feitiçaria em sua vida. Onde houve obstáculos inexplicáveis, eu libero a aceleração divina. Onde houve bloqueios demoníacos, eu crio estradas sobrenaturais. Onde houve limitações estratégicas, eu estabeleço alargamento divino. Onde houve ciclos frustrantes, eu introduzo avanços gloriosos.
Isaías 43, 19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Receba esta coisa nova. Seu deserto está se tornando um caminho, seu ermo está se tornando um rio. O que a feitiçaria atrasou, Deus está acelerando. O que os poderes malignos retiveram, Deus está liberando com juros. Eu destruo toda projeção de feitiçaria contra a sua mente. Todo espírito de confusão, seja amarrado. Toda manipulação demoníaca de seus pensamentos, seja exposta. Todo sussurro maligno que causa dúvida, seja silenciado. Todo ataque espiritual que causa depressão, seja levantado. Todo tormento mental que causa ansiedade, seja cancelado. 2 Timóteo 1:7 declara: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Eu libero o espírito de fortaleza sobre a sua vida. Eu ativo o espírito de amor em seu coração. Eu imparto o espírito de uma mente sã em seu pensamento. A clareza divina substitui a confusão. A sabedoria celestial substitui o engano. O discernimento divino substitui a incerteza. Sua mente está sendo renovada, seus pensamentos estão sendo purificados, suas decisões estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Eu ordeno que todo altar de feitiçaria que projeta doença em seu corpo seja demolido agora. Toda flecha demoníaca disparada contra a sua saúde, retorne. Todo feitiço proferido sobre seus órgãos, anulado. Toda maldição programada em sua corrente sanguínea, purgada. Todo feitiço que afeta seu sistema imunológico, destruído. Todo veneno satânico em sua comida ou bebida, neutralizado. Êxodo 15:26 diz: Eu sou o Senhor que te sara. Eu libero o poder de cura neste nome, Jeová Rafá, sobre cada fibra do seu ser. Do topo da sua cabeça às solas dos seus pés, receba a cura divina. Sintomas inexplicáveis desaparecem. Condições crônicas melhoram. A dor cede. A força retorna. A energia é restaurada. O sono se torna tranquilo. Seu corpo está se alinhando com o projeto original de Deus. Eu quebro a espinha dorsal de toda a feitiçaria das águas que opera contra o seu destino. Todo espírito das águas designado para monitorar seu progresso, segue seus olhos. Todo espírito de sereia que causa perversão sexual, eu te expulso. Todo espírito de leviatã que causa orgulho e rebelião, seja humilhado. Todo espírito de Piton que causa estrangulamento financeiro, solte o seu aperto. Todo espírito das profundezas que controla seus sonhos, eu te banio. Toda aliança feita com espíritos das águas em seu nome, eu a anulo. Jó 26:12-13 diz: Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o soberbo. A sua mão feriu a serpente veloz. Eu libero este poder que agita o mar e destrói a serpente. Todo altar marinho que mantém suas bênçãos cativas, libertas agora. Toda prisão subaquática que restringe seu avanço, desmorona em pedaços. Eu me oponho a todo ataque de feitiçaria à sua vida espiritual. Todo espírito de falta de oração, seja amarrado. Todo demonío de preguiça espiritual, seja expulso. Todo poder que causa dificuldade na leitura da Bíblia, seja destruído. Toda força que cria desinteresse pelas coisas de Deus, seja derrubada. Todo espírito de sono espiritual, eu te ordeno que parta. Romanos 8:11 declara: E, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Eu libero este poder de ressurreição em sua vida espiritual. Seu altar de oração está sendo reavivado. Sua fome pela palavra de Deus está sendo reacendida. Sua paixão pela presença de Deus está sendo reavivada. Sua sensibilidade ao Espírito Santo está sendo aguçada. Seus dons espirituais estão sendo ativados. Eu desmantelo toda a operação de feitiçaria que visa seus relacionamentos. Todo espírito de contenda que causa mal-entendidos, eu te amarro.
Todo demônio de ciúme que gera suspeita, eu te expulso. Todo poder que causa brigas desnecessárias, eu destruo sua influência. Toda força que vir entes queridos contra você, eu cancelo sua missão. Toda manipulação que causa isolamento, eu quebro seu domínio. Salmo 133, versículo 1, diz: Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu libero esta bondade e suavidade sobre seus relacionamentos. Amizades quebradas estão sendo restauradas. Laços familiares danificados estão sendo remendados. Casamentos tensos estão sendo reconciliados. Tensões no local de trabalho estão sendo resolvidas. Parcerias ministeriais estão sendo fortalecidas. O amor de Deus está fluindo através de cada conexão em sua vida. Pelo sangue de Jesus, eu apago toda a caligrafia maligna contra o seu nome no reino espiritual. Todo o registro satânico de suas falhas, apagado. Todo o dossiê demoníaco que rastreia suas fraquezas, destruído. Todo o registro de feitiçaria que limita seu progresso, queimado até as cinzas. Colossenses 2:14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu aplico este cancelamento a todo o registro maligno que leva o seu nome. Seu nome está sendo removido do livro das vítimas. Seu nome está sendo deletado do registro do fracasso. Seu nome está sendo apagado da lista de baixas. Seu nome agora está escrito apenas no livro de bênçãos de Deus, no registro de vitória de Deus, no registro de favor de Deus e, finalmente, no livro da vida do Cordeiro. Eu estilhaço todo espelho de feitiçaria que monitora a sua vida. Todo mau olhado que observa seus movimentos, seja cegado. Toda vigilância demoníaca que rastreia seu progresso, seja interrompida. Toda câmara espiritual que grava suas atividades, seja destruída. Todo projetor de feitiçaria que mostra sua imagem em altares malignos, seja esmagado em pedaços. Salmo 1:3, 9, 11, 12 diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a luz se fará noite ao redor de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu libero a luz de Deus para expor todo dispositivo de monitoramento oculto no espírito. O que foi feito nas trevas está sendo trazido à luz. O que foi falado em segredo está sendo revelado abertamente. Todo inimigo oculto está sendo exposto. Todo agente secreto está sendo desmascarado. Eu ordeno que todo cadeado de feitiçaria colocado em seu destino se quebre agora. Toda corrente de limitação, estilhace. Todo jugo de escravidão, quebre-se. Toda corda de restrição, arrebente. Toda muralha de obstrução, caia. Todo teto de limitação, levante-se. Isaías 10:27 declara: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu libero esta unção que destrói jugos e remove fardos sobre a sua vida. Receba liberdade em suas finanças. Receba liberdade em sua saúde. Receba livramento em sua mente. Receba liberação em suas emoções. Receba avanço em seus relacionamentos. Receba progresso em sua carreira. Receba aceleração em seu ministério. Tudo o que a feitiçaria trancou está sendo destrancado pela chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar. Eu derrubo toda a manipulação de feitiçaria de suas emoções. Todo espírito de peso que causa depressão, seja levantado. Todo demônio de medo que cria ansiedade, seja expulso. Todo poder de rejeição que gera insegurança, seja destruído. Toda força de vergonha que produz culpa, seja removida. Toda influência de amargura que fermenta a falta de perdão, seja arrancada. Isaías 61:3 promete: óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eu libero esta troca divina sobre sua vida emocional. Onde havia tristeza, receba alegria. Onde havia preocupação, receba paz. Onde havia trauma, receba cura. Onde havia ofensa, receba perdão.
Onde havia confusão, receba clareza. Suas emoções estão sendo estabilizadas pelo Príncipe da Paz. Eu quebro todo embargo de feitiçaria em seu avanço. Todo feitiço de estagnação, cancelado. Toda maldição de regressão, revertida. Todo feitiço de rebaixamento, destruído. Todo encantamento contra sua promoção, anulado. Toda dedicação maligna contra seu progresso, anulada. Filipenses 3, 13, 14 diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu libero este impulso para frente em sua vida. O que te mantinha preso ao seu passado está quebrado. O que te segurava em sua posição atual está solto. O que bloqueava sua visão do seu futuro é removido. Você está avançando, progredindo, seguindo em frente. Você está desbravando novos territórios, estabelecendo novos recordes, alcançando novas alturas. Eu destruo todo ataque de feitiçaria contra seu propósito e destino. Toda flecha maligna visando sua visão, caia por terra. Toda missão demoníaca contra seu chamado, seja terminada. Toda oposição espiritual à sua missão, seja derrubada. Toda resistência satânica à sua designação divina, seja demolida. Toda barreira de feitiçaria ao seu propósito dado por Deus, seja removida. Jeremias 29, 11 declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu ativo esses planos divinos sobre a sua vida. O que Deus propôs, nenhuma feitiçaria pode impedir. O que o céu decretou, nenhuma feitiçaria pode reverter. O que o Senhor ordenou, nenhum encantamento pode obstruir. Seu propósito está preservado. Seu destino está protegido. Seu chamado está seguro. Eu cancelo todo ataque de sonho patrocinado pela feitiçaria atacando seu subconsciente. Todo pesadelo recorrente, terminado. Todo marido ou esposa espiritual, divorciado. Todo sonho de morte ou acidente, anulado. Toda visão de fracasso ou derrota, revertida. Toda experiência de paralisia do sono, impedida. Todo ataque de projeção astral, bloqueado. Jó 33, 15, 17 diz: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio. Eu libero sonhos divinos no lugar de pesadelos satânicos. Eu imparto visões celestiais no lugar de tormentos infernais. Eu estabeleço visitações angélicas no lugar de assédio demoníaco. Seu sono se torna um tempo de encontro divino. Seu descanso se torna uma estação de renovo espiritual. Seus sonhos se tornam canais de revelação divina. Pelo sangue de Jesus, eu anulo toda maldição de feitiçaria proferida contra o seu nome. Toda palavra de fracasso, cancelada. Toda profecia de desastre, revertida. Toda previsão de vergonha, anulada. Toda declaração de derrota, invalidada. Todo pronunciamento de morte, derrubado. Provérbios 26, versículo 2, diz: como o pássaro que foge, como a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não virá. Eu declaro que toda maldição sem causa não pousará sobre você. Toda palavra maligna proferida retorna ao seu remetente. Toda profecia negativa cai por terra sem se cumprir. Todo pronunciamento satânico se dissipa no ar. Em vez disso, eu libero a bênção divina sobre a sua vida. Eu falo prosperidade sobre suas finanças. Eu declaro saúde sobre seu corpo. Eu pronuncio paz sobre sua mente. Eu proclamo favor sobre seus empreendimentos. Eu profetizo sucesso sobre seus projetos. Eu quebro toda manipulação de feitiçaria do clima visando seu ambiente. Todo feitiço causando seca em suas finanças, revertido. Todo encantamento trazendo tempestades para seus relacionamentos, acalmado. Todo feitiço criando inundações de problemas, secado.
Toda maldição gerando calor excessivo em suas circunstâncias, esfriada. Marcos 4:39 registra que Jesus, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Eu libero esta mesma repreensão contra toda turbulência em sua vida. Onde houve caos, eu falo ordem. Onde houve tumulto, eu decreto paz. Onde houve agitação, eu pronuncio estabilidade. Onde houve desastre, eu declaro restauração. As condições atmosféricas ao seu redor estão mudando de hostis para favoráveis, de ameaçadoras para nutritivas, de destrutivas para construtivas. Eu destruo todo altar de feitiçaria que projeta ódio contra você. Todo espírito de racismo visando sua dignidade, amarrado. Todo demonio de discriminação afetando suas oportunidades, expulso. Toda força de preconceito limitando seu avanço, derrubada. Todo poder de exclusão isolando sua influência, demolido. Gálatas 3:28 declara: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu libero esta igualdade divina sobre sua situação. Portas que estavam fechadas devido ao ódio estão se abrindo. Oportunidades que foram negadas devido ao preconceito estão aparecendo. Conexões que foram bloqueadas devido à discriminação estão se formando. Avanços que foram impedidos devido ao viés estão se manifestando. Deus está virando o jogo a seu favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No nome de Jesus, eu demolirei todo altar de feitiçaria que fala contra a sua saúde. Todo pronunciamento demoníaco contra seus órgãos, anulado. Todo feitiço visando seu sistema imunológico, destruído. Toda maldição afetando sua corrente sanguínea, purificada. Todo encantamento perturbando seus hormônios, neutralizado. Todo feitiço causando sintomas inexplicáveis, quebrado. 1 Pedro 2:24 diz: Pelas suas feridas fostes sarados. Eu aplico o poder de cura nestas feridas a cada parte do seu corpo, do topo da sua cabeça às solas dos seus pés. Receba a cura divina. Células doentes estão sendo revitalizadas. Tecidos danificados estão sendo restaurados. Órgãos enfraquecidos estão sendo fortalecidos. Sistemas desequilibrados estão sendo regulados. Seu corpo está se alinhando com o projeto original de Deus. Eu cancelo todo ataque de feitiçaria à sua saúde mental. Todo espírito de peso que causa depressão, seja levantado. Todo demonio de ansiedade que cria ataques de pânico, seja expulso. Todo poder de confusão que nubla o julgamento, seja destruído. Toda força de tormento que perturba o sono, seja derrubada. Toda influência de opressão que escurece a perspectiva, seja removida. Isaías 26:3 promete: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu libero esta paz perfeita sobre a sua mente. A clareza mental substitui a confusão. A estabilidade emocional substitui o tumulto. A saúde psicológica substitui a perturbação. A acuidade cognitiva substitui a opacidade. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pela autoridade no nome de Jesus, eu destruo todo ataque de feitiçaria à sua autoimagem. Todo espírito de inutilidade que te faz sentir insignificante, eu te expulso. Todo demonio de inadequação que cria complexo de inferioridade, seja amarrado. Todo poder de auto-ódio que produz tendências destrutivas, seja derrubado. Toda força de comparação que rouba sua singularidade, seja demolida. Toda influência de rejeição que danifica sua autoestima, seja removida. Salmo 139, versículo 14, declara: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu libero esta afirmação divina sobre a sua identidade. Você não é o que a feitiçaria diz que você é. Você é o que Deus diz que você é,
assombrosa e maravilhosamente feito, maravilhosamente projetado, propositalmente criado, unicamente dotado, intencionalmente posicionado, incondicionalmente amado. Eu quebro toda operação de feitiçaria que causa fracasso acadêmico. Todo feitiço de bloqueio mental durante os exames, cancelado. Toda maldição de esquecimento enquanto estuda, revertida. Todo feitiço de confusão durante as aulas, destruído. Daniel 1h17 diz: a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Eu libero esta dotação divina sobre a sua vida acadêmica. Onde houve luta, receba compreensão sobrenatural. Onde houve dificuldade, receba inteligência divina. Onde houve mediocridade, receba desempenho excepcional. Sua mente está sendo aguçada, sua compreensão está sendo aprofundada. Eu ordeno que toda projeção de feitiçaria contra a sua carreira seja destruída agora. Todo feitiço de rebaixamento, cancelado. Toda maldição de estagnação, revertida. Todo feitiço de rejeição em entrevistas, quebrado. Gênesis 39, versículo 2, testifica: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Eu libero esta mesma presença divina e fórmula de sucesso sobre a sua carreira. Portas que a feitiçaria fechou estão se abrindo sobrenaturalmente. Oportunidades que os poderes malignos bloquearam estão aparecendo divinamente. Conexões que as forças das trevas impediram estão se formando estrategicamente. Seu local de trabalho se torna uma arena para exibir o favor de Deus. Eu destruo todo altar de feitiçaria que fala contra as suas finanças. Todo feitiço de pobreza, quebrado. Toda maldição de falta, revertida. Todo feitiço de dívida, cancelado. Deuteronômio 8h18 afirma: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Eu libero esta habilidade de criar riqueza em suas mãos. Ideias de negócios estão sendo reveladas. Sabedoria financeira está sendo impartida. Recursos estão sendo multiplicados. O que a feitiçaria roubou está sendo restaurado. Sua história financeira está mudando da falta para a abundância, de tomar emprestado para emprestar. Eu levanto a minha voz contra todo ataque de feitiçaria aos seus dons espirituais e chamado. Todo espírito de dúvida que te faz questionar sua unção, seja amarrado. Todo demônio de medo que te impede de usar seus dons, seja expulso. 2 Timóteo 1h6 encoraja: que despertes o dom de Deus que existe em ti. Eu libero este despertar sobre seus dons espirituais. Habilidades adormecidas estão sendo ativadas. Talentos ocultos estão sendo descobertos. Unções suprimidas estão sendo liberadas. Sua sensibilidade espiritual está sendo aguçada. Sua percepção profética está sendo afiada. Seu propósito divino está sendo cumprido. Pelo sangue de Jesus, eu anulo toda manipulação de feitiçaria do tempo contra o seu destino. Todo feitiço de atraso, cancelado. Toda maldição de anos desperdiçados, revertida. Joel 2h25 promete: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Eu libero esta restauração divina do tempo perdido sobre a sua vida. O que levou anos para ser destruído está sendo restaurado em um momento. Bênçãos atrasadas estão sendo aceleradas. Avanços adiados estão sendo agilizados. A aceleração divina está te alcançando. Você está recuperando o tempo perdido. Você está experimentando velocidade sobrenatural em todas as áreas da vida. Eu quebro toda a rede de feitiçaria que colabora contra a sua elevação. Salmo 35, versículos 4, 5, declara: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Eu libero este julgamento divino contra toda reunião maligna. Enquanto eles estão ocupados lutando entre si, Deus está ocupado te levando para o próximo nível. Eu ordeno que toda projeção de feitiçaria contra o seu ministério seja destruída agora. Isaías 54, 17 promete: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Eu aplico esta proteção divina ao seu ministério. Todo ataque se torna um testemunho. Pela autoridade no nome de Jesus, eu quebro toda manipulação de feitiçaria do seu destino conjugal. Gênesis 2:18 afirma: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Eu libero esta provisão divina sobre o seu destino conjugal. Seu casamento se torna um testemunho que derrota a agenda da feitiçaria. Eu destruo todo altar de feitiçaria que fala contra a sua fertilidade. Todo feitiço de esterilidade, quebrado. Toda maldição de aborto, revertida. Todo feitiço sobre o ventre, cancelado. Todo encantamento contra a conceção, anulado. Toda dedicação ao espírito de falta de filhos, anulada. Salmo 113, versículo 9, declara: faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Eu libero esta promessa sobre seu sistema reprodutivo. Ventres fechados estão sendo abertos. Trompas de falópio amarradas estão sendo desatadas. Baixa contagem de esperma está sendo aumentada. Desequilíbrios hormonais estão sendo corrigidos. Toda condição médica que afeta a fertilidade está sendo curada. O fruto do ventre é a sua herança. A bênção dos filhos é a sua porção. O que os médicos chamaram de impossível, Deus está tornando possível. O que a ciência médica considerou sem esperança, a intervenção divina está tornando esperançoso. Eu levanto a minha voz contra todo ataque de feitiçaria aos seus filhos. Toda flecha maligna visando o futuro deles, caia por terra. Toda missão demoníaca contra o destino deles, terminada. Toda manipulação espiritual de suas mentes, destruída. Toda influência satânica sobre suas decisões, derrubada. Todo poder que os atrai para más companhias, demolido. Isaías 54:13 promete: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Eu libero esta instrução e paz divinas sobre seus filhos. Eles estão cercados pela cerca de proteção divina. Eles estão cobertos pelo dossel da sabedoria celestial. Eles são guiados pela bússola da direção divina. Eles são protegidos de influências destrutivas. Eles são preservados para o seu propósito divino. Nenhuma arma de feitiçaria forjada contra eles prosperará. Nenhuma flecha maligna apontada para eles atingirá seu alvo. Pelo sangue de Jesus, eu cancelo toda projeção de feitiçaria que causa morte prematura. Todo espírito de morte e inferno, seja amarrado. Todo demônio de acidentes, seja expulso. Todo poder de doença súbita, seja destruído. Toda força de morte prematura, seja derrubada. Toda influência de suicídio, seja removida. Salmo 118, versículo 17, declara: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Eu libero esta declaração de vida sobre você. Você não morrerá antes do seu tempo. Você viverá para cumprir seu propósito. Você sobreviverá para completar sua missão. Você permanecerá para declarar as obras de Deus. Toda sentença de morte é cancelada. Toda previsão maligna é anulada. Todo plano de enterro é frustrado. Toda sepultura preparada para você permanece vazia. O número dos seus dias, Deus cumprirá. Eu destruo todo altar de feitiçaria que envia veneno espiritual para o seu corpo. Todo feitiço de doença inexplicável, quebrado. Toda maldição de doença incurável, revertida. Todo feitiço de sintomas estranhos, cancelado. Todo encantamento causando enigmas médicos, anulado. Toda dedicação ao espírito de enfermidade, anulada. Jeremias 30:17 promete: porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Eu libero esta restauração divina sobre o seu corpo. Todo veneno está sendo neutralizado. Toda infecção está sendo limpa. Toda inflamação está sendo reduzida. Toda dor está sendo aliviada. Todo mau funcionamento está sendo corrigido.
Toda a normalidade está sendo normalizada. Seu corpo está sendo realinhado com o projeto original de Deus. Sua saúde está sendo restaurada à perfeição divina. Sua força está sendo renovada como a da águia. Eu ordeno que toda operação de feitiçaria que cause insonia seja destruída agora. Todo espírito de insonia, seja amarrado. Todo demônio de pesadelo, seja expulso. Todo poder de paralisia do sono, seja destruído. Toda força de terror noturno, seja derrubada. Toda influência de inquietação, seja removida. Salmo 4:8 afirma: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu libero este sono tranquilo sobre as suas noites. Seu sono se torna doce. Seu descanso se torna revigorante. Seus sonhos se tornam agradáveis. Suas noites se tornam pacíficas. Seu quarto se torna um santuário. Anjos montam guarda ao redor de sua cama. O sangue de Jesus forma uma cerca ao redor de sua propriedade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando você se deitar, não terá medo, o seu sono será doce. Eu levanto a minha voz contra todo ataque de feitiçaria à sua paz de espírito. Todo espírito de ansiedade, seja amarrado. Todo demônio de preocupação, seja expulso. Todo poder de medo, seja destruído. Toda força de tormento, seja derrubada. Toda influência de inquietação mental, seja removida. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu libero esta paz sobrenatural sobre seu estado mental. Onde havia turbulência, receba calma. Onde havia caos, receba ordem. Onde havia confusão, receba clareza. Onde havia perturbação, receba tranquilidade. Onde havia inquietação, receba quietude. Sua mente se torna um refúgio de paz divina que a feitiçaria não pode penetrar. Pela autoridade no nome de Jesus, eu quebro toda a projeção de feitiçaria contra a unidade da sua família. Todo feitiço de divisão, cancelado. Toda maldição de contenda, revertida. Todo feitiço de mal-entendido, destruído. Todo encantamento causando tensão, anulado. Toda dedicação ao espírito de discórdia, anulada. Salmo 1:3 declara: oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu libero esta bondade, suavidade e bênção ordenada sobre sua família. Barreiras de comunicação estão sendo removidas. Pontes de relacionamento estão sendo construídas. Feridas emocionais estão sendo curadas. O perdão está sendo facilitado. A unidade está sendo estabelecida. O amor de Deus está sendo derramado. Sua família se torna uma exibição de harmonia divina que a feitiçaria não pode perturbar. Eu destruo todo altar de feitiçaria que fala contra a sua nação. Todo feitiço de divisão, quebrado. Toda maldição de corrupção, revertida. Todo feitiço de violência, cancelado. Todo encantamento causando dificuldades econômicas, anulado. Toda dedicação a espíritos de terrorismo, anulada. 2 Crônicas 7:14 promete: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu libero esta cura nacional sobre o seu país. Tensões étnicas estão sendo dissipadas. Diferenças políticas estão sendo reconciliadas. Desafios econômicos estão sendo resolvidos. Injustiças sociais estão sendo corrigidas. A escuridão espiritual está sendo dissipada. A glória de Deus está sendo revelada. Sua nação se torna um testemunho de intervenção divina que a feitiçaria não pode impedir. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. No nome poderoso de Jesus, eu quebro toda a aliança de feitiçaria estabelecida contra o seu destino. Toda a aliança de sangue, anulada. Toda a aliança de água, cancelada. Toda a aliança de areia, anulada. Toda a aliança de espelho, destruída. Toda a aliança de foto, quebrada. Toda a aliança de cabelo, revertida. Toda a aliança de roupa, terminada. Hebreus 8:6 declara que Jesus é mediador de uma melhor aliança, que está estabelecida em melhores promessas. Eu aplico esta melhor aliança à sua situação. Acordos antigos estão sendo cancelados. Contratos antigos estão sendo anulados. Promessas anteriores estão sendo invalidadas. Dedicações passadas estão sendo revertidas. Você está entrando sob uma nova aliança, a aliança da graça, a aliança da bênção, a aliança do favor, a aliança do aumento, a aliança da proteção. Pelo sangue de Jesus, eu anulo toda maldição de feitiçaria liberada através de palavras. Todo pronunciamento negativo de pais, cancelado. Toda declaração prejudicial de professores, revertida. Toda declaração destrutiva de líderes, anulada. Toda palavra prejudicial de amigos, neutralizada. Toda expressão dolorosa de colegas, invalidada. Provérbios 18:21 reconhece: a morte e a vida estão no poder da língua. Eu libero o poder vivificante das palavras divinas sobre você. Onde alguém disse que você fracassará, eu declaro que você terá sucesso. Onde alguém pronunciou que você morrerá, eu proclamo que você viverá. Onde alguém afirmou que você é rejeitado, eu afirmo que você é aceito. Onde alguém declarou que você é amaldiçoado, eu anuncio que você é abençoado. As palavras negativas caem por terra sem se cumprir. As declarações positivas se manifestam rapidamente em sua experiência. Eu ordeno que toda manipulação de feitiçaria do seu ambiente seja destruída agora. Todo feitiço causando hostilidade em sua vizinhança, quebrado. Toda maldição trazendo violência para sua comunidade, revertida. Todo feitiço atraindo pessoas erradas para sua vizinhança, cancelado. Todo encantamento criando tensão em seu local de trabalho, anulado. Toda dedicação contra sua morada pacífica, anulada. Deuteronômio 28:6 abençoa: bendito serás tu ao entrares, e bendito serás ao saíres. Eu libero esta bênção abrangente sobre seu ambiente. Sua casa se torna um santuário. Sua vizinhança se torna segura. Seu local de trabalho se torna favorável. Sua comunidade se torna solidária. Sua igreja se torna fortalecedora. Seu ambiente de negócios se torna lucrativo. Todo lugar que a planta do seu pé pisar se torna terra abençoada que a feitiçaria não pode contaminar. Eu destruo todo altar de feitiçaria que projeta vergonha e constrangimento em sua vida. Todo feitiço de desgraça pública, quebrado. Toda maldição de humilhação, revertida. Todo feitiço de escândalo, cancelado. Todo encantamento causando dano à reputação, anulado. Toda dedicação a espíritos de vergonha, anulada. Isaías 61:7 promete: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão na sua parte. Eu libero esta troca divina sobre sua situação. A vergonha está sendo substituída por honra. O constrangimento está sendo trocado por dignidade. A humilhação está sendo trocada por exaltação. A desgraça está sendo substituída por respeito. O escândalo está sendo trocado por admiração. O que o inimigo intentou para sua vergonha, Deus está transformando para sua fama. O que a feitiçaria projetou para seu constrangimento, Deus está usando para sua aprovação. Eu levanto a minha voz contra todo ataque de feitiçaria ao seu ministério e chamado. Todo espírito de desânimo que te faz querer desistir, seja amarrado. Todo demonío de inadequação que cria insegurança ministerial, seja expulso. Todo poder de oposição que impede seu progresso, seja destruído. Toda força de perseguição que ameaça seu compromisso, seja derrubada.
Toda influência de dúvida que questiona sua unção, seja removida. 2 Coríntios 3, 5, 6 assegura, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Ele libera esta suficiência divina sobre o seu ministério. Sua inadequação está sendo engolida pela adequação de Deus. Sua fraqueza está sendo absorvida pela força de Deus. Sua limitação está sendo consumida pela infinitude de Deus. Sua inexperiência está sendo ofuscada pela sabedoria de Deus. Seu medo está sendo deslocado pela ousadia de Deus. Pela autoridade no nome de Jesus, eu quebro toda a projeção de feitiçaria de fracasso repetido. Todo feitiço de tente de novo, cancelado. Toda maldição de quase lá, revertida. Todo feitiço de síndrome do quase sucesso, destruído. Todo encantamento causando decepção de última hora, anulado. Toda dedicação ao espírito de frustração, anulada. 1 Coríntios 15h57 declara, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele libera esta vitória garantida sobre seus empreendimentos. O que você não conseguiu alcançar antes, você realizará agora. Onde você falhou anteriormente, você excederá as expectativas agora. O que escapou de suas mãos no passado, você segurará firmemente agora. O padrão está quebrado. O ciclo está interrompido. A sequência está terminada. O fracasso dá lugar ao sucesso. A decepção cede ao cumprimento. A frustração se rende à satisfação. Eu destruo todo altar de feitiçaria que fala contra as suas conexões divinas. Todo feitiço que bloqueia relacionamentos estratégicos, quebrado. Toda maldição que impede ajudantes do destino, revertida. Todo feitiço que impede encontros divinos, cancelado. Todo encantamento que perturba redes importantes, anulado. Toda dedicação contra o favor de pessoa-chave, anulada. Provérbios 16h07 assegura, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ele libera esta influência divina sobre seus relacionamentos. Pessoas que devem te ajudar estão te localizando. Indivíduos designados para te conectar estão te encontrando. Organizações designadas para te apoiar estão te identificando. Instituições destinadas a te capacitar estão te descobrindo. Mentores ordenados para te guiar estão te alcançando. Parceiros destinados a colaborar com você estão te encontrando. Toda conexão divina que a feitiçaria bloqueou está sendo estabelecida sobrenaturalmente. Eu ordeno que toda operação de feitiçaria que causa múltiplas batalhas seja destruída agora. Todo feitiço de lutar em muitas frentes, quebrado. Toda maldição de quando um problema termina, outro começa, revertida. Todo feitiço de resolver um problema cria o outro, cancelado. Todo encantamento causando desafios esmagadores, anulado. Toda dedicação a espíritos de guerra sem fim, anulada. Isaías 43, 2 promete, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele libera esta preservação divina através das provações sobre a sua vida. Múltiplas batalhas estão sendo reduzidas a desafios gerenciáveis. Questões esmagadoras estão sendo simplificadas para problemas solucionáveis. Situações complicadas estão sendo simplificadas para assuntos abordáveis. O Deus que livrou Davi da pata do leão, da pata do urso e da mão de Golias está te livrando de todas as batalhas de uma vez. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No precioso nome de Jesus, eu quebro todo ataque de feitiçaria à sua alegria e felicidade. Todo espírito de tristeza, seja amarrado. Todo demônio de depressão, seja expulso. Todo poder de melancolia, seja destruído. Toda força de escuridão, seja derrubada. Toda influência de infelicidade, seja removida. Neemias 8h10 declara,
a alegria do Senhor é a vossa força. Eu libero esta alegria fortalecedora sobre a sua vida. Onde havia peso, receba leveza. Onde havia tristeza, receba contentamento. Onde havia luto, receba celebração. Onde havia suspiros, receba riso. Onde havia choro, receba regozijo. Esta alegria não depende das circunstâncias. Esta felicidade não depende das condições. Este deleite não se baseia em situações. Este regozijo flui de uma fonte sobrenatural que a feitiçaria não pode contaminar. Pelo sangue de Jesus, eu anulo toda projeção de feitiçaria de má sorte e infortúnio. Todo feitiço de lugar errado, hora errada, cancelado. Toda maldição de sempre escolher errado, revertida. Todo feitiço de contratempos persistentes, destruído. Todo encantamento causando incidentes infelizes, anulado. Toda dedicação ao espírito de infortúnio, anulada. Romanos 8:28 assegura, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu libero esta coordenação divina sobre suas circunstâncias. O que parece má sorte se torna um redirecionamento divino. O que parece infortúnio se torna proteção celestial. O que parece um revés se torna uma preparação divina. Deus está orquestrando todas as coisas, o bom, o mau e o feio, para produzir um resultado que te favoreça. As armadilhas do inimigo se tornam seus degraus. Os obstáculos do diabo se tornam suas plataformas de lançamento. Eu destruo todo altar de feitiçaria que projeta rejeição em sua vida. Todo feitiço de abandono, quebrado. Toda maldição de isolamento, revertida. Todo feitiço de exclusão, cancelado. Todo encantamento fazendo com que as pessoas te evitem, anulado. Toda dedicação a espíritos de rejeição, anulada. Isaías 41:9 reafirma, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Eu libero esta aceitação divina sobre suas experiências. Onde as pessoas te rejeitaram, Deus está te selecionando. Onde os humanos te abandonaram, o céu está te adotando. Onde as organizações te excluíram, o reino está te incluindo. Onde os grupos te ignoraram, Deus está te destacando. Onde a família te deserdou, o Pai está te reivindicando. Esta aceitação divina cura as feridas da rejeição humana. Esta seleção celestial anula a dor da rejeição terrena. Esta inclusão sobrenatural cancela a picada da exclusão natural. Eu ordeno que toda operação de feitiçaria que causa retrocessos seja destruída agora. Todo feitiço de movimento para trás, quebrado. Toda maldição de terreno perdido, revertida. Todo feitiço de progresso desfeito, cancelado. Todo encantamento causando regressão, anulado. Toda dedicação a espíritos de reversão, anulada. Isaías 42:16 promete, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos tortos farei direitos. Eu libero esta orientação e retificação divinas sobre sua jornada. O movimento para frente substitui o deslize para trás. O progresso supera a regressão. O avanço derrota o recuo. Os ganhos superam as perdas. A vitória triunfa sobre a derrota. O que a feitiçaria empurrou para trás, Deus está empurrando para frente com maior impulso. O que os poderes malignos reverteram, Deus está restabelecendo com maior força. O que as forças das trevas desfizeram, Deus está refazendo com maior perfeição. Eu levanto a minha voz contra todo ataque de feitiçaria à sua esperança e expectativa. Todo espírito de desesperança, seja amarrado. Todo demoníaco de desespero, seja expulso. Todo poder de desânimo, seja destruído. Toda força de pessimismo, seja derrubada. Toda influência de negatividade, seja removida. Romanos 15:13 declara, Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu libero esta esperança abundante sobre sua perspectiva.
A desesperança é substituída pela expectativa. O desespero é trocado pela antecipação. O desânimo é trocado pelo entusiasmo. O pessimismo é substituído pelo otimismo. A negatividade é trocada pela positividade. Esta esperança não se baseia em pensamento positivo. Esta expectativa não se baseia em otimismo ingênuo. Esta antecipação está ancorada nas fiéis promessas de Deus que a feitiçaria não pode anular. Pela autoridade no nome de Jesus, eu quebro toda a projeção de feitiçaria de confusão e indecisão. Todo feitiço de névoa mental, cancelado. Toda maldição de paralisia decisória, revertida. Todo feitiço de confusão em momentos críticos, destruído. Todo encantamento causando mau julgamento, anulado. Toda dedicação a espíritos de erro, anulada. Tiago 1:05 assegura, e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu libero esta sabedoria divina sobre sua tomada de decisão. Onde havia confusão, receba clareza. Onde havia indecisão, receba certeza. Onde havia hesitação, receba convicção. Onde havia perplexidade, receba entendimento. Onde havia dúvida, receba segurança. Sua mente está sendo alinhada com a mente de Cristo. Seus pensamentos estão sendo sincronizados com o pensamento divino. Suas decisões estão sendo guiadas pela sabedoria celestial que a feitiçaria não pode distorcer. Eu destruo todo altar de feitiçaria que fala contra os seus testemunhos. Todo feitiço que suprime seus avanços, quebrado. Toda maldição que esconde seus milagres, revertida. Todo feitiço que rouba suas evidências, cancelado. Todo encantamento que causa esquecimento da bondade de Deus, anulado. Toda dedicação contra testemunhos públicos, anulada. Salmo 66:16 convida, vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Eu libero este poder declaratório sobre seus testemunhos. O que Deus fez em sua vida não será mais escondido. O que o céu realizou em sua situação não será mais obscurecido. O que o Senhor realizou em suas circunstâncias não será mais suprimido. Seu testemunho se torna um farol que atrai outros para Deus. Seu testemunho se torna um ímã que atrai pessoas para Cristo. Sua evidência se torna um catalisador que acende a fé nos observadores. A feitiçaria não pode silenciar o que Deus revelou. Nosso Pai, eu te agradeço por ouvir esta oração. Eu te agradeço pelo poder em tua palavra que quebra todo jugo de feitiçaria. Eu te agradeço pela autoridade no nome de Jesus que destrói toda a obra das trevas. Eu te agradeço pelo sangue que fala coisas melhores do que o sangue de Abel, falando proteção, provisão e preservação sobre cada vida conectada a esta oração. Ao concluirmos, eu declaro com absoluta certeza que a feitiçaria não tem mais poder sobre a sua vida. As armas da feitiçaria caem por terra, inúteis. As palavras da feitiçaria retornam aos remetentes, vazias. As obras da feitiçaria desmoronam em pedaços, ineficazes. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta é a palavra do Senhor do Salmo 121, e ela se torna a sua realidade agora mesmo. Se você recebeu esta oração com fé, escreva nos comentários: a feitiçaria não tem poder sobre a minha vida. Compartilhe esta oração poderosa com alguém que precisa de libertação hoje. Deixe o seu gostei para selar a sua concordância com esta palavra de Deus. Lembre-se, a sua vitória já começou. O que parecia impossível ontem está se tornando possível hoje. O que parecia sem esperança antes está se tornando esperançoso agora. O que parecia derrotado antes está se tornando vitorioso atualmente.
Somente a Deus seja toda a glória. Amém e amém.